Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, de curso de capacitação de obreiros aprovado. Amém? Página 11. Hoje iremos falar da nossa quarta aula sobre visão e direção na vida do obreiro. Amém? Visão e direção na vida do obreiro. Abra a palavra de Deus no livro Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, versículo 18, o qual diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, tá? Vamos mudar essa palavra de revelação divina para a visão divina, para a visão de Deus. Onde não há visão, né, de Deus, o povo se desvia. Então essa é a importância do obreiro ter visão. O obreiro, ele necessita ter a visão, amém? Sem uma visão o povo perece, sem uma visão o povo se desvia, sem uma visão o povo se corrompe, sem uma visão a gente não tem direção, sem uma visão não sabemos como começar, como executar, muito menos como terminar. Precisamos de uma visão. Visão é uma orientação, visão é o propósito de Deus estabelecido no nosso coração, amém? Uma das maiores preocupações do líder de Deus se diz a respeito à visão. Visão é algo que está bem claro na mente do líder, uma imagem nítida, na qual ele quer que os liderados sejam ou façam. Tende essa imagem de maneira nítida em sua mente. O líder planejará o melhor método para alcançar essa visão, como irá transformar isso em ação. Então, uma das coisas mais importantes na vida do líder é ele ter a visão. A visão faz ele entender por onde começar, o que fazer, como incentivar o povo, influenciar o povo, como levar o povo a se envolver nessa mesma visão. Amém? Então, o líder ele precisa ter visão. Glória a Deus, deu para entender isso? Sem visão, não há direção. Amém? Se você quiser colocar isso na sua apostila, tem um espacinho logo depois ali nessa linha, você pode colocar: sem visão não há direção, amém? A concentração de um líder não deve estar no passado nem no presente, mas no futuro, amém? Então o líder, ele não fica pensando no passado, como antes eles faziam isso, como antes era bom, como antes o povo estava envolvido. Não, esquece o passado. E também não adianta você ficar concentrado agora no presente. Um líder, ele tem uma visão para o futuro, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que é necessário para concluir cada etapa do seu chamado, do seu ministério, e como levar as pessoas até adiante. Tem uma visão. Deus deu uma visão, amém, para Moisés, né? Deus pediu para ele tirar todo aquele povo ali do Egito, e ele deu uma missão. A missão de Deus estava revelada no coração de Moisés. Moisés sabia que ele ia enfrentar dificuldade, ele sabia que ele ia ter que passar pelo deserto, mas ele sabia que ele tinha que ouvir a voz de Deus. O mesmo Deus que chamou ele, era o mesmo Deus que iria capacitar ele, que iria direcionar ele. Então a sua visão estava crendo no poder de Deus, a sua visão estava dependendo do poder de Deus, a sua visão estava ir até onde Deus iria encaminhar ele. Então o líder, ele precisa ter visão. Amém? O líder, ele necessita entender que sem uma visão ele está cego. Sem uma visão ele não vai saber aonde chegar nem o que fazer. Amém? Então a visão é algo que Deus revela ao líder. Amém? Ele revela ao líder para o líder poder passar aos seus liderados, para poder levar o povo, conduzir o povo. Amém? Tem uma visão. Deu para entender essa parte? O líder, ele é uma pessoa que está sempre à frente das pessoas, vê mais e vê além dos demais. Amém? Então o líder é aquele que ele está à frente das pessoas, ele não vê somente o presente, ele já consegue ver lá na frente, o resultado, ele consegue ver a linha de chegada, ele consegue ver as recompensas, e ele também consegue ver as possíveis lutas que ele pode enfrentar. Amém? Então o líder, ele está sempre com essa visão, uma visão dada por Deus, para ele poder conduzir o povo e para ele poder se conduzir também. Deu para entender isso?
Deu para entender? Ele é alguém que vê antes de todos os outros. Geralmente se diz que o líder com visão são líderes pioneiros, são um tipo de pessoas que nos conduzem a territórios ainda não explorados por qualquer outro. Ou seja, o líder ele recebeu uma revelação, recebeu um projeto, recebeu uma ideia da parte de Deus. Deus mostrou para ele como conduzir, como realizar, como fazer. Então Deus deu uma visão para ele. Amém? Então ele tem a visão do projeto, ele tem a ideia do projeto. Então ele vai reunir o pessoal e agora ele vai transmitir essa visão, né? O bom líder é aquele que consegue transmitir a visão a qual ele recebeu de Deus. Deus vai dar uma visão ao líder, e agora o bom líder é aquele que consegue passar essa visão, consegue passar essa estratégia, consegue passar um modelo que Deus estabeleceu para ele. Deus deu uma visão, um propósito, uma revelação para Noé. Então Noé, como um bom líder, ele conseguiu o quê? Influenciar toda a sua família. E toda a sua família se envolveu por anos na construção daquela embarcação. Então ele soube liderar e ele soube passar a visão que Deus tinha estabelecido para ele. Então o líder, ele necessita ter uma visão. Amém? Assim como o líder pode ter a visão de Deus e levar as pessoas ao local que Deus quer levar aquela pessoa, também o líder pode ter uma visão equivocada. Ele pode estar equivocado, ele pode estar errado e vai acabar levando todas as pessoas por um caminho equivocado e errado. Então por isso é necessário o líder saber qual é a visão que Deus tem para a vida dele. Amém? Então o líder precisa ter visão. Declare isso. Um bom líder, necessita da visão dada por Deus para ele. Amém. Então o líder ele precisa ter visão. Se o líder não tiver visão, ele está no meio de um labirinto, como acabamos de falar. Ele está no meio de um labirinto, ele está perdido, ele não sabe qual é o caminho, ele não sabe para onde ir, ele não sabe se ele avança, se ele retorna, se ele fica, se ele chora, se ele avança. Então quantos líderes não se encontram perdidos por falta da visão de Deus na vida dele? Então o líder necessita dessa visão, amém? A visão do líder, a visão do obreiro. Vamos lá. Uma visão, uma visualização daquilo que o líder vê e o seu grupo sendo e fazendo. Ou seja, o líder, ele já tem no seu coração, Deus já revelou para ele o que ele deve fazer, como ele deve conduzir as pessoas, como ele deve motivar as pessoas, o que cada pessoa deve fazer. Então um líder, ele sabe delegar, um líder, ele sabe, ele aprende, ele é capacitado por Deus até a compreensão, né? Ele aprende a conhecer os seus liderados e ele aprende a contar a característica, a qualidade de cada um deles e poder levar a todos a entrar nessa mesma propósito, nessa mesma visão, né? Falamos que um líder é aquele que tem influência, né? Num jogo de futebol, o capitão do time ou o técnico do time, ele tem que conhecer a habilidade de cada um dos seus jogadores e incentivar e colocar cada um na posição certa, mas todos têm o mesmo alvo, todos têm a mesma visão. Qual que é a visão? O técnico passa, olha, a visão é de ganhar de tantos pontos, a visão é no primeiro tempo se defender, a visão é fazer gol o mais rápido possível. Todos têm que ter o mesmo propósito, então há uma visão, não estão perdidos, não estão sem direção. Então o líder é aquele que sabe também delegar e envolver todo o grupo a participar daquele mesmo propósito. Amém? Ou seja, além de ele ter a visão, o líder, ele tem que saber compartilhar a visão. Ele tem que ensinar as pessoas a ter a mesma visão. Foi o que Jesus fez. Jesus recebeu uma visão do seu Pai, né? O Pai o enviou e ele veio com um propósito, ensinar os seus discípulos a fazer o quê? A pregar o Evangelho a todas as criaturas, né? Então ele envolveu aquele grupo de 12, né, a levar esse mesmo propósito, e hoje nós estamos com o mesmo propósito, ganhar almas, evangelizar as pessoas, alcançar os perdidos. Então estamos fazendo parte da mesma visão que Deus colocou aqui na terra. Então além dele ter a visão, um bom líder ele sabe compartilhar a visão. Amém? Deu para entender isso?
Glória a Deus. A visão é aquilo que queremos ser ou nos tornar, ou porque ainda não somos ou somos apenas em parte. Então, dentro de cada obreiro, dentro de cada líder, ele tem que ter a visão do que Deus tem para a vida dele. O que Deus está fazendo na vida dele? O que ele está aprendendo naquele momento? Quais são as etapas que ele está passando e para que ele está passando aquilo? E ele tem que se ver como Deus quer que se veja. Deus disse para Abraão: farei de você uma bênção, um canal de bênção. Então Abraão tinha que se ver como um canal de bênção. Abraão estava num processo, e ele sabia que o que Deus iria fazer na vida dele. Deus falou: por meio de você todas as famílias serão abençoadas. Então o líder, ele tem a visão de Deus, e ele sabe o que Deus está fazendo na vida dele. Amém? Ele sabe o que essa visão está formando nele, está transformando ele. Ele está sempre cada vez mais empenhado, mais focado naquela visão. Ele respira aquela visão, ele tem aquela visão dentro dele. Deus colocou a visão, Deus colocou o propósito dentro dele. Então ele anda diante desse propósito. Deu para entender? A visão transporta mentalmente o líder de uma realidade presente para outra futura, a qual ainda não é visível de maneira concreta. Amém? Ele vive pela fé, né? Deus colocou algo no coração dele, então ele vai andando pela fé, mas ele crê que Deus vai dar aquilo que Deus prometeu, que Deus vai fazer dele o que Deus chamou para ele fazer. Ele acredita naquele propósito, ele acredita naquela chamada, então ele tem visão, ele está firme no seu propósito, ele está firme no seu chamado, ele está firme na sua missão. A Bíblia fala que temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, um líder, né, um obreiro, ele tem que estar sempre de olho em Jesus, aquele que lhe entregou a visão, aquele que lhe entregou o chamado, aquele que está chamando para ele andar com aquela visão. O líder, ele não pode, novamente vou repetir, ele não pode andar se sentindo preso no labirinto, sem visão, sem propósito. Não, ele tem que ter uma visão, elevada, né? Ele tem que saber o que está ocorrendo. Lembra-se da vida de Neemias? Neemias, ele creu no chamado, ele creu que Deus ia ser com ele para ele restaurar as muralhas. E a Bíblia diz que quando ele chegou em Jerusalém, ele pegou o seu cavalo e ele foi ali supervisionar. Ele foi ver o tamanho da obra que ele ia ter que fazer. Então dentro dele, Deus já colocou um propósito, Deus já colocou a visão. Ele estava olhando aquilo todo destruído, mas dentro dele ele já estava contemplando aquilo restaurado, porque ele tinha uma visão dada por Deus. A visão de Deus faz você enxergar aquilo que os olhos humanos não conseguem ver. Então o líder, ele tem que ter essa visão espiritual. Ele tem que olhar para o pecador e falar: olha, eu consigo ver um potencial na vida desse homem, eu consigo ver ele um ganhador de almas, eu consigo ver ele um grande pastor. Jesus olhava para as pessoas e viam isso. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, a partir de agora eu vou tornar você um ganhador de almas. Então é que ele tem a visão de Deus, ele consegue enxergar algo que com os seus olhos humanos, carnais, físicos, ele não conseguiria ver, porque ele tem uma visão espiritual. Ele consegue ver a obra pronta antes de começar. Neemias conseguiu ver isso. Amém? Eu olho para vocês, eu não estou olhando apenas irmãos em Cristo que vão para o resto da vida de vocês serem membros de uma igreja e vão apenas ficar sentados no banco e bater palmas depois de uma canção na igreja. Não, eu estou vendo futuros líderes, eu estou vendo vocês levantando outros líderes, eu estou vendo vocês pregando o evangelho, eu estou vendo vocês curando os enfermos, estou vendo vocês levando as boas novas, cumprindo o chamado que Deus tem na vida de vocês. Amém? Isso é ter visão. O líder precisa ter essa visão espiritual.
Amém? Ele precisa pedir para Deus: Deus, me dá a visão espiritual. Senhor, eu quero compreender aquilo que o Senhor tem para a minha vida e o que o Senhor tem também para as vidas que o Senhor está colocando para eu liderar. Amém? Então o líder, ele tem que buscar a Deus e pedir essa visão. Amém? Se você quer ser um bom líder, lembre-se, você tem que ter visão. Amém? Um bom líder sem visão, ele jamais vai ser um bom líder. Glória a Deus, ele vai estar sempre perdido e ainda vai levar as pessoas para lugares que não deveria levar. Glória a Deus. E saiba, o inimigo quer cegar nosso entendimento. Lembra o apóstolo Paulo? Ele teve que ser tocado por Deus. Ele precisou realmente um toque de Deus, né? Deus usou ali um discípulo chamado Ananias para orar, para interceder, para as escamas dos olhos dele cair, para ele ter agora a visão correta de quem era Cristo, a visão correta como fazer a obra de Deus. Ele acreditava que ele estava fazendo a obra de Deus, mas ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Ele acreditava que ele estava fazendo isso para Deus. Porque quando Deus abriu a sua visão, ele começou agora a ganhar almas para o Senhor, começou a pregar o Evangelho, amém? E compartilhar a visão dele para milhares de outras pessoas. Glória a Deus, amém. Jesus declarou para os fariseus que se eles eram um líder cego, iriam guiar outras pessoas como um cego guia outro cego. Amém? Se um líder ele não tem a visão de Deus, se o líder ele não é direcionado por Deus, ele pode ser um líder. Mas se ele não tem a direção de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que nem um cego guia outro cego. No tempo de Jesus era comum um cego guiar outro cego, porque eles ficavam todos em grupos, né? As pessoas eram colocadas separadas. Os leprosos andavam com pessoas leprosas, os cegos andavam com cegos. Então era normal você ver um cego guiando outro cego, né? Dois cegos tentando assistir, um guiar o outro. Quando Jesus se encontrou com dois cegos, ele curou dois cegos. Os dois estavam juntos. Mas o que acontece se um cego caísse? Ia levar o outro para o mesmo precipício, né? Então é necessário o líder ter visão dada por Deus, para não levar os outros a cair, não levar os outros a lugares que Deus não quer nos levar. Precisamos ter a direção certa, a direção de Deus. A visão de Jesus, vamos ver essa parte. Motivou um pequeno grupo de 12 homens incultos e de ocupações diferentes a mudar o mundo. Eles captaram a visão do seu líder, Jesus, e alteraram o curso de toda a história. Vamos ver isso em Marcos 16:15. Marcos 16:15. Jesus declarou aos seus discípulos assim: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão serpentes. Se beber algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Amém? Então essa é a visão que Jesus compartilhou com seus discípulos. Antes de Jesus ir para o céu, ele chama os seus discípulos e dá essa missão. Este é o propósito para a igreja existir. E hoje mesmo, passando tantos e tantos tempos, a igreja não pode perder a visão de Jesus. Uma igreja que não se preocupa com os perdidos, ela mesma está perdida. A igreja que não se preocupa com os perdidos, ela mesma já está perdida. A prioridade da igreja é salvar os perdidos. A prioridade de qualquer igreja é salvar os perdidos. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser como um bote salva-vida, e não como uma escuna de lazer, de passeio. A igreja de Jesus, ela é como um bote salva-vida, e não como uma escuna de lazer ou de passeio. Amém? Esse é o propósito, essa é a visão. Será que muitas vezes a gente não está esquecendo a visão de Jesus? A gente está vendo a igreja se preocupando em lazer, em diversão, em oba-oba, em festa,
e o propósito das vidas. E o pregar o Evangelho com autoridade, com poder, expulsar os demônios, curar os enfermos, batizar aquele que precisa ser salvo. Onde está o propósito? Onde está a visão? Então não podemos perder a visão que foi estabelecida por Jesus para a sua igreja. A igreja ela tem que ganhar alma. A igreja ela tem que cumprir o ID do Senhor. A igreja tem que se preocupar com o perdido. Amém? A igreja tem que buscar o poder e os sinais do reino. Amém? Não podemos perder a visão no nome de Jesus. O obreiro deve ter a visão e deve aprender a andar na visão e compartilhar a visão do ministério e da obra qual ele está envolvido, desde que seja uma visão bíblica. Amém? Então, o obreiro ele precisa conhecer a visão do seu ministério. Ele precisa saber qual que é a visão, qual a direção que Jesus já entregou para a igreja qual ele congrega. Para quê? Para ele se envolver com essa visão. Se a igreja é uma igreja de célula, então o liderado, o obreiro vai se envolver com célula. Se a igreja é uma igreja de evangelismo, então ele vai se envolver com o evangelismo. Se a igreja é uma igreja de ensino, então ele vai se envolver com o ensino. Mas ele tem que estar de acordo com a visão que foi dada àquele ministério. Porque Deus estabeleceu diversas igrejas. Todas são igrejas dele. Vemos isso em Apocalipse, no finalzinho, quando ele se direciona às 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Mas ele tratou com cada uma individualmente, porque cada uma tinha seus pontos fortes e seus pontos fracos. Cada uma estava ligada num contexto diferente ali, numa cultura diferente, numa geografia diferente, lidaram com problemas diferentes. Então por isso é necessário que cada liderado, que cada obreiro, que cada colaborador da obra venha conhecer a visão, o propósito da igreja para ele congrega, para ele poder ser uma ferramenta, para ele poder ser um instrumento ali, para ele poder andar segundo a visão daquele ministério. Amém? Para ele saber onde é que é a direção. Jesus enfrentava isso com seus discípulos. Certa vez Jesus falou: olha, agora eu vou entrar ali e vou certamente ser traído e você morto por ele. Aí Pedro, os seus discípulos, achou que já tinha liberdade suficiente para poder questionar a visão, a direção, o propósito de Jesus. O que é isso, irmão? Você não vai entrar em Jerusalém, se você entrar lá, você vai morto. Tem tantas coisas para fazer por ali, vamos deixar isso para lá. O que Jesus falou para ele? Aparta-te de mim, Satanás. Você pensa como os homens e não como Deus. Você está tendo uma visão mundana. Você está tendo uma visão que vai contra ao seu líder. E aí Pedro foi repreendido. Bem? Então precisamos conhecer a visão, o propósito, se envolver com isso. Amém? E aceitar e andar conforme essa visão, desde que seja bíblica. Amém? Ter a visão é saber para onde e como realizar a obra a qual nos foi confiada. A visão é como um trilho para o trem se locomover sem descarrilhar. Amém? Assim como um trem ele tem que andar sobre os trilhos para não perder a direção, para não cair. Amém? As pessoas também precisam entender que Deus sempre vai estabelecer uma visão. Deus sempre vai estabelecer, uma direção. E nós temos que andar nessa direção, para a gente não cair no caminho, para a gente não se perder. Há uma direção, Deus apontou para aquela área, Deus quer fazer isso com aquela obra, com esse ministério, com esse chamado. Então vamos lá, Deus está à frente. Então Ele vai ser o caminho, Jesus é o caminho. E como a gente ir alimentando essa visão, como a gente não perder essa visão? A Bíblia fala: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que estar sempre nos mostrando se a visão está de acordo com a palavra de Deus, confirmando. Precisamos estar sempre confirmando: Senhor,
O Senhor nos trouxe até esse ponto. O Senhor falou que vai fazer isso. E agora, Senhor, qual é o próximo passo? Então vai ser revelado mais uma direção, mais um propósito, mais um passo que você deve andar. Aí todos continuam andando até chegamos no ponto que Deus quer que nos levar. Amém? Assim Ele conduziu Moisés, assim Ele conduziu Josué, assim Ele conduziu Abraão, e assim Ele vai nos conduzir. Seus discípulos eram conduzidos por isso, de buscar a visão de Deus. Lembra Pedro, quando estava lá por volta do meio-dia com fome, ele foi orar, e de repente ele teve uma visão, era Deus dando uma revelação, e de repente aquela visão falava para ele: agora vai ter algumas pessoas ali te esperando ali embaixo, vá com eles. E aí chamaram por ele, e ele entendeu que Deus tinha usado aquela visão para ele poder ser guiado por aquelas pessoas, e aquelas pessoas iam levar ele até um gentil. E Pedro, por ele ser ainda judeu, só que agora convertido ao cristianismo, ele estava num conflito de aceitar. Se Deus não tivesse direcionado para ele, se ele não estivesse orando, se ele não tivesse sensível à direção de Deus, ele não iria acompanhar aquele gentil, ele não iria entrar naquela casa. Mas como ele foi alertado pelo Senhor, ele foi. E ele chegou na casa de Cornélio, e ele declarou isso, que se Deus não tivesse dado aquela visão, ele não estaria pisando naquele lado, ele não estaria chegando naquela casa. E aí ele percebeu que Deus direcionou ele, porque tem uma visão. A importância do líder ter uma visão, a importância do líder buscar estar sensível para o que Deus quer fazer na vida dele, onde Deus quer conduzir. Bem, Pedro estava sensível, ele recebeu a visão e ele seguiu os passos daquela visão. Chegando lá, Deus usou ele para aquele gentil, Cornélio, e toda a sua casa, toda a sua família ser salvo. E houve um derramar do Espírito Santo naquela casa. Depois Pedro ele passa e comunica toda essa verdade, comunica toda essa visão, tudo aquilo que ocorreu. Por que ele foi parar ali? Por causa que ele foi direcionado por uma visão. É necessário sermos direcionados por visão. Amém? Uma visão dada por Deus. É como um trilho, amém? Abra lá em Atos 2, capítulo 42. Atos 2, 42. E diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades, bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Toda aquela igreja aprendeu a viver na mesma visão, no mesmo plano, no mesmo propósito. Eles tinham tudo em comum. Era para orar? Vamos orar. É para repartir o pão? Vamos repartir o pão. É para meditar nos ensinos dos apóstolos? Vamos meditar nos ensinos dos apóstolos. E por causa disso, por causa dessa mesma visão, esse mesmo propósito, Deus fazia sinais, maravilhas, e muitas almas iam sendo acrescentadas. Uma igreja que vive na visão de Deus, uma igreja que tem tudo em comum, ela cresce, ela multiplica, ela traz a bênção de Deus para dentro da igreja, e milagres e maravilhas acontecem no meio do povo de Deus, amém? Então, visão gera resultado. Coloca isso na sua apostila aí no final. Visão gera resultado e organização. Visão gera resultado e organização. Amém? Então, sem visão, o povo se perde. Sem visão, o povo se corrompe. Amém? Mas onde tem a visão de Deus, há resultado e há organização.